Fundos imobiliários, esse é o tema do vídeo de hoje aqui do canal Mestre da Riqueza. E se você gosta dos fundos imobiliários, e eu sei que você gosta, vai ficar até o final do vídeo. E aí nós vamos debater aqui o que eu ando comprando, quais são os fundos imobiliários que estão baratos e que eu comprei nesta semana. Esse é o tema do vídeo de hoje. E aí eu vou te pedir aquele velho lenga-lenga de sempre. E eu jogo a real com você, cara. Eu não tenho mimimi nesse canal, tá certo? Eu preciso que você deixe apertado o botão de curtir e sempre comente aqui no vídeo. Por exemplo, o que você prefere hoje? Investir em fundos imobiliários ou em imóveis físicos? O que você está fazendo? O que você faria se você tivesse com uma bufunfa na mão? Comenta aqui embaixo, porque me ajuda a manter esse canal vivo para você. O que eu sempre prego aqui para você, o que eu sempre trago de informações é o quê? Diversifique sua carteira. E até mesmo nos fundos imobiliários, nós temos que diversificar nossa carteira. Então é importante que você invista um pouco do seu patrimônio em fundos imobiliários? Sim, tá certo? Aí vai depender. Você quer gerar mais renda? Você vai ter um percentual maior. Você quer investir ali ainda para crescimento, tô começando minha vida, aí você pode investir um pouco menos nos fundos imobiliários. Fato é que eu acredito que os fundos imobiliários hoje são uma oportunidade, um ativo muito melhor do que a gente investir em imóveis para que você possa depois alugar eles, tá certo? Os imóveis físicos, eles têm uma média de retorno de 0,3% sobre o aluguel, além do que o dono do imóvel é obrigado a se responsabilizar por taxas, manutenções, obras que acontecem no imóvel e também vai que você pega um inquilino aí que é caloteiro, para tirar ele do imóvel dá muito problema. E além do que, se ficar vago o teu imóvel, ou seja, se você não conseguir alugar ele, você que vai ter que bancar todos os custos desse imóvel e ainda não receber aluguel. Já nos fundos imobiliários, você diversificando, montando uma carteira bem atrativa, inclusive, vou fazer o seguinte, vou deixar aqui um card para você onde eu falo como montar uma carteira de fundos imobiliários para iniciantes, tá certo? Vou deixar aqui o card, assiste lá, que tá bem interessante. Eu trago vários fundos imobiliários, um de cada setor que eu acredito ser muito bom, né? E voltando à questão da diversificação, eu acredito que uma boa carteira de fundos imobiliários tem que ter papéis de logística, papéis de lajes, shoppings, híbrido que pode investir tanto em lajes, por exemplo, como shopping, o gestor vai poder escolher. E eu não gosto de fundos, tá? E te explico por quê. Ao você investir num fundo de fundo, ou seja, ao investir num fundo que vai comprar outros fundos, a gente tem duas cobranças de taxa aí de administração, para o gestor do FOF e mais para o gestor dos fundos que ele está comprando. Então, na minha opinião, não faz sentido, a gente pode encontrar ótimos ativos ali sem ter que passar pelos fundos de fundos. E aí você vai me perguntar quais são os fundos imobiliários que estão mais baratos no momento e eu vou te responder. São os fundos imobiliários de tijolo, são aqueles que investem realmente em imóveis físicos, tá certo? Por que isso está acontecendo? Os fundos imobiliários de papel, que investem aí nos famosos CRIs, né, que são os certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, nós estamos comprando uma dívida, né, e através disso nós recebemos juros por isso. Os papéis eles estavam pagando muito vinculado ao quê? Ao índice do IGPM, a taxa Selic, a taxas DI, né? E realmente essas taxas estão em alta, porque a inflação está muito alta, a taxa de juros está muito alta. Então, o que aconteceu com o mercado? Os investidores foram em busca de fundos imobiliários de papel, buscando uma maior geração de renda. Tem fundo imobiliário de papel muito bom, pagando 15%, 16%, e eu trouxe um aqui para você, que na minha opinião tá barato, tá certo? Só que a maioria dos fundos de papel, eles estão ali no preço justo e alguns estão caros, porém pagando ótimos dividendos mensais. Mas, se a gente for olhar quais estão mais baratos, são os fundos de tijolo que ainda não se recuperaram da crise aí de 2021 e nós temos ótimos ativos com preços descontados e já pagando ótimos dividendos. E agora vamos falar do primeiro fundo imobiliário que eu trouxe. É um fundo imobiliário de tijolo e ele investe em galpões logísticos. E aí eu fiquei na dúvida de dois fundos imobiliários muito bons que eu tenho na minha carteira. Qual eu iria comprar, tá certo? E aí eu fiz um comparativo entre eles, olha lá. Bom, eu trouxe aqui o XPLG e o VILG11, que são dois fundos imobiliários que investem em galpões logísticos e eu gosto de ambos. Se nós olharmos aqui os indicadores de valuation, né, o dividend yield de XPLG está em 8,08%, VILG11 está em 8,08%. Lembra que eu te falei que os fundos imobiliários, eles costumam pagar o dobro, né, do que um imóvel físico, de valorização aqui de aluguéis? Bom, tá aqui, ó. O XPLG e o VILG11 pagando 8% ao ano para nós de aluguel isento de imposto de renda, bem diversificado, todos os imóveis ali praticamente alugados, são vários imóveis em vários estados, então não tem risco nenhum de você ficar sem aluguel.
tá certo? Agora, quando eu falo para você 0,3%, que é o que um imóvel físico vai te pagar, né, se você comprar um imóvel e alugar, a média é 0,3%. Aqui nós estamos falando aí em mais de 0,5%, estamos falando uma média de 0,6%, que é o dobro do que você receberia investindo num imóvel físico que não está diversificado, não tem uma liquidez. Por que não tem liquidez? Porque se você botar a tua casa para vender hoje, possivelmente vai levar meses para que você consiga vender no preço que você quer, diferentemente aqui de um fundo imobiliário, de galpões logísticos, que também são imóveis físicos, tá certo? Então olha lá, vamos seguir para o próximo indicador, é o P sobre VP, que mostra o quê? O preço que nós estamos pagando pelo patrimônio, quanto vale o patrimônio e quanto eu estou pagando efetivamente. Fato é que os dois estão baratos. Nós temos aqui XPLG com 0,84 e o VILG11 com 0,87. O que mostra pra gente? Que nós estamos pagando aqui 84% no XPLG, frente ao que vale os imóveis, né? 100%, eu estou pagando 84%, estou ganhando 16% de desconto. E o VILG11 muito próximo, 87% aqui, então ainda estão muito próximos. E o percentual encaixa, né? O XPLG tem 1,92 e o VILG11 tem 0,99, então o VILG ganhou nesse caso. Como ambos estão muito parecidos, eu tenho mais XPLG na carteira do que VILG11, eu decidi comprar o VILG11 dessa vez, tá certo? Mas agora eu vou te explicar o que é esse VILG11. Bom, o VILG11 ele tem 4 anos de existência e hoje ele investe em vários galpões logísticos, principalmente situados na região sudeste do país, tá certo? E tem clientes como Netshoes, a Foxconn e a Kremer. E vamos agora dar uma olhada nos indicadores, nos números do VILG11, como é que estão, tá certo? Vamos lá. Bom, o valor da cota hoje do VILG11 está em R$ 98,39, né? Com menos de R$ 100 você já compra aí diversos ativos de logística. E aí nós temos uma liquidez diária de 23.874 negociações, então muito boa, tem bastante gente comprando e vendendo a cota. Se você precisar vender, você vai vender com facilidade. O último dividendo do fundo está em 0,71% e tem um patrimônio líquido de 1,7 bilhão de reais. E o seu P sobre VP está ali na casa do 0,87. Dividendos do VILG11. Tivemos aqui nos últimos 3 meses um retorno de 2,12%, nos últimos 6 meses 4,24% e nos últimos 12 meses 8,03%. Vamos direto aqui para o gráfico de dividendos, porque é muito importante que a gente olhe um fundo que vem pagando em linear, digamos assim, né? Que vem pagando em linha sempre os mesmos dividendos, não tem aquele sobe e desce danado. Bom, aqui em média você vai ver que praticamente nós temos algumas baixas e altas, mas tudo muito próximo ali da casa do 0,6, subindo para 0,7% agora com a retomada da economia. E o que eu falo para você que é muito interessante, bons fundos imobiliários, eles têm vários ativos e divididos ali em várias regiões do país, tá certo? E aí o que a gente tem? A gente tem proteção, porque se um inquilino sai, você tem vários outros segurando ainda os seus imóveis, tá bom? Então vamos ver como estão distribuídos aí os ativos do VILG11. VILG11 tem hoje 16 ativos em 7 estados, principalmente ali localizados na região sudeste do país. E vamos olhar agora a vacância do VILG11. Né? E aí você vai me perguntar, mas o que é vacância? E eu vou te explicar. Bom, a vacância é o seguinte, imagina que você tenha 10 imóveis, um deles está desalugado e 9 estão alugados. Então você tem uma vacância de 10%, ou seja, 10%, né, dos seus imóveis estão desalugados. O melhor é sempre estar ali próximo de 100%. Vamos olhar agora a vacância do VILG11. E tá aqui, olha lá, excelente, 100% dos imóveis alugados. Então, não tem preocupação nenhuma quanto aí aos ativos de qualidade, todos alugados, todos recebendo bons aluguéis. E agora eu trouxe para você um fundo imobiliário de papel, que, como eu falei para você, geralmente eles investem em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, tá certo? Eles não investem ali em tijolos, ou seja, imóveis físicos. E aí eu fiz uma lista aqui com 5 bons fundos imobiliários de papel que eu tenho na minha carteira, para ver qual eu iria comprar agora. Como eu tenho os fundos de imobiliário de papel bem divididos, muito próximos um do lado do outro, aí eu tive que fazer um comparativo para ver qual está valendo mais a pena comprar neste momento. Vamos ao comparativo. Então olha lá, eu trouxe aqui o DEVA11, o MXRF11, o VRTA11, o IRDM11 e o MCCI11. E o vencedor aqui foi o DEVA11, que hoje tem um dividend yield de 16,48%, pagando bastante aluguel por mês, venceu todos os seus concorrentes, um P sobre VP de 1, então mostra que ele está ali num valor justo, né? Nós temos o MXRF11 que está um pouquinho mais barato e temos o MCCI que está um pouquinho mais barato.
E aqui o percentual em caixa e liquidez média diária, o DEVA11 ele ganhou ali na questão de percentual em caixa, tá certo? Porém ele tem uma liquidez também muito boa e aí eu acredito que o DEVA11 no momento está mais atrativo do que os outros fundos imobiliários de papel e eu decidi comprar o DEVA11. Mas quem é o DEVA11? Tem como objetivo comprar principalmente CRIs e foi criado no ano de 2020, então é um fundo novinho ainda dentro da classe de ativos. Vamos rapidamente também dar uma olhada nos indicadores e nos números financeiros aqui do DEVA11. Então vamos lá, liquidez diária de 25.928 negociações, tem aqui um dividend yield último de 1,60%, um belíssimo aluguel. Temos também um patrimônio líquido de 1,4 bilhão de reais e um P sobre VP de 1. A cota do DEVA11 hoje está em R$ 98,03. E os dividendos? Vamos olhar os dividendos. Nos últimos 3 meses pagou 4,40%, nos últimos 6 meses pagou 8,25%, nos últimos 12 meses pagou 16,38% e aqui no último mês pagou 1,63%. Vamos também dar uma olhada aqui no gráfico, se vem pagando em linear ali a questão dos dividendos. Então olha ali, sempre acima de 1%, na média ali chegou a pagar quase 2%, tá certo? Então vem pagando muitos dividendos o DEVA11. E como já é característica do meu canal, eu trouxe aqui um comparativo do DEVA11 frente à poupança. Se você tivesse investido hoje R$50 mil na poupança e R$50 mil no DEVA11, como estaria o seu patrimônio aí depois de 12 meses? Vamos lá. Simulação do DEVA11 versus a poupança. Se eu tivesse aplicado R$50 mil aí em 12 meses, na poupança nós teríamos R$50.983, ou seja, R$983 de ganhos. Aqui já no DEVA11, só de rentabilidade na cota, nós teríamos R$52.982. Já superamos aí mais de R$2 mil aqui frente à poupança só na rentabilidade da cota. Só que nós ganhamos também R$7.862 de aluguel. Então, o DEVA11, comparado à poupança, deu uma lavada nos últimos 12 meses. E antes de falar o terceiro fundo imobiliário que eu trouxe para você, que eu comprei nessa semana e que está muito barato, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal aqui em cima e também ative o sininho, coloque todas as notificações. Eu só vou te notificar 3 vezes, que eu posto 3 vídeos por semana, então eu não vou ficar te enchendo a paciência no seu celular. Mas se você não tiver ativado as notificações, talvez você vai perder algum vídeo que eu trouxe aqui para você. E o terceiro fundo imobiliário que eu trouxe que está muito barato é o VISC11, que é um fundo excelente de shoppings. Ele que investe em vários shoppings, então ele ganha também com a compra, com a venda de shopping e também com a administração aí dos lojistas. O VISC11 ele foi criado no ano de 2013, então ele já tem 9 anos, é um fundo aí dos mais experientes da Bolsa de Valores. E vamos olhar agora os indicadores do VISC11. VISC11 com a cota hoje em R$ 101,10, tem uma liquidez diária de 16.742 negociações, uma boa liquidez. O dividend yield último foi de 0,69% e nós temos um valor patrimonial de 115 milhões de reais. O seu PVP está muito atrativo a 0,87. E vamos olhar aqui o histórico de dividendos do VISC11. Bom, o último dividendo, 0,69%, pagando aí mais que o dobro da média de imóveis físicos. Nos últimos 3 meses, 2,06%, nos últimos 6 meses, 4,20% e nos últimos 12 meses, 7,45%. O gráfico aqui histórico, a gente já vai ver que parece com mais volatilidade. Isso é porque durante a época da pandemia os shoppings ficaram fechados e tiveram que diminuir o pagamento dos aluguéis para os cotistas, tá certo? Então nós tivemos aqui momentos de alta e baixa, mas agora nos últimos meses aqui em 2022, percebam que a gente já está começando a pagar dividendos muito próximo de 0,7%, que é o histórico dos últimos anos antes da pandemia que o VISC11 apresentava. E vamos para a simulação, poupança ou VISC11, quem ganha? Vamos olhar aí 12 meses aplicando R$50 mil. Bom, na poupança já falamos R$50.983 e aqui no VISC11 teríamos R$51.594. Então já superamos a poupança só na valorização dos imóveis. E aí nós tivemos também R$3.702 de aluguéis. E como eu falei para você, tá? Guarde essa frase, mas guarda muito bem no coração. Fundo imobiliário de tijolo tem que ser diversificado, não invista em monoativo. Eu não gosto de monoativo porque se sai o inquilino, você vai ficar sem aluguel, a tua cota vai desabar. Ah, mas o cliente é muito bom, tem um galpão logístico, não interessa. Um cliente, um inquilino para mim não é segurança. Eu invisto em fundos imobiliários para obter renda segura, bons dividendos e com segurança. Vamos olhar como é que está distribuído aí os imóveis do VISC11.
VISC11 tem hoje 15 ativos em 10 estados. Então, meu amigo, você está tranquilo, você tem 15 shoppings em 10 estados. Nós estamos super bem diversificados, tanto em número de ativos quanto em número, né, de estados aí buscando região geográfica, tá certo? E, meus amigos, espero que você tenha gostado desse vídeo. São 3 baita fundos imobiliários que eu gosto, que eu tenho na minha carteira há muitos anos, né? E que estão pagando ótimos dividendos e estão com preço atrativo, tá certo? O que eu te peço em troca é, sempre comente no meu vídeo, deixa apertado o botão de curtir que você me ajuda muito, tá bom? Um grande abraço para você e bons investimentos.